Agora vamos comentar as questões de constitucional. Como que você foi nela? Você gostou? Eu gostei bastante, viu? Eu adorei as questões de constitucional. Vieram questões boas, porque de vez em quando tem prova típica, que vem muito carregada em jurisprudência. Não, essa foi uma prova boa, ela foi desafiadora, mas dentro do padrão da FCC. Inclusive, todas as questões de constitucional nós vimos na véspera de prova, tanto na revisão do Imersão, juntando com a revisão do Detona, porque é o caso, o conteúdo dos dois, então super bacana. Vamos dar uma olhada. Aliás, a prova jornalista nas questões de constitucional, a prova foi melhor do que a prova de técnico. Sim, a prova de técnico as questões estavam mais truncadas, não estavam tão bem elaboradas como na prova jornalista. Vamos para as questões. Está aparecendo aqui da última, agora sim. Constitucional. Primeira questão, questão 21. Alexandre, engenheiro, cidadão... quando aparece uma questão falando cidadão, é porque é uma chance grande de estarmos diante de uma ação popular. Porque ser cidadão é condição para propor a ação popular. Mas continuando. Brasileiro no gozo dos seus direitos políticos, pretende propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio da entidade de que o Estado participe. Com base apenas nessas informações, item A. A ação pretendida não poderá ser proposta, tendo em vista ser ela possível apenas é partícula redutora, apenas para anular ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural. Errado, não é? A ação popular, ela pode ser proposta para anular, sim, ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, mas também pode ser usada para anular o ato que viola o patrimônio público, para anular ato que viole o meio ambiente. Lembrando que a ação popular é uma ação altruísta, eu quero proteger a coletividade. Então, a alternativa A está errada por causa do apenas. B. E aí estava errado atrás, né? Que vamos falar que não pode ser proposta. Tá. B. Alexandre não é parte legítima para propor a ação pretendida. Se o Alexandre, que é cidadão, ele está no pleno gozo de direitos políticos, se ele não pode propor, se ele não pode ser autor de uma ação popular, não sei quem é que pode, não é? Errado. Cidadão pode propor. Alexandre é cidadão, é ele que propõe mesmo. C. A ação pretendida poderá ser proposta por Alexandre. Ok, verdade. Assim como pelo Ministério Público Federal? Não, errado. Errado. Por que isso? A ação popular só pode ser proposta por cidadão, que é a pessoa física no pleno gozo de direitos políticos, mas não pode ser proposta por Ministério Público, por pessoa jurídica. Quem é que propõe, vamos pensar, não é? Uma ação que quer proteger a coletividade, sendo pessoa jurídica ou órgão público? Que ação é essa? A ação civil pública. Então, cuidado! Ministério Público, a Administração Pública e a Associação, além da Defensoria Pública, podem propor ação civil pública. Mas a ação popular, ela só pode ser proposta por cidadão, pessoa física. Não pode órgão público, não pode pessoa jurídica. Agora, se o cidadão Alexandre tivesse proposto a ação e ele desaparece, não quer mais continuar com a ação, aí tudo bem. Aí o Ministério Público poderá dar sequência, mas o MP nunca poderá iniciar a ação popular. Isso não. D. A ação pretendida não poderá ser proposta. Por quê? Tendo em vista ser ela possível apenas, olha a partícula redutora de novo, apenas para anular ato lesivo ao patrimônio público. Mas aqui foi. Tá? Eu estou falando que foi do patrimônio de entidade que o Estado participa. É dinheiro público que está lá dentro. Então tem dinheiro público, tem patrimônio público dentro dela também. A alternativa está errada. E Alexandre é parte legítima para propor a ação pretendida, que é a ação popular. Correto? Correto.
A alternativa correta, alternativa E. Trata-se aqui do artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Qualquer cidadão, era o caso do Alexandre, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio de entidade que o Estado participe, também a moralidade administrativa, ao meio ambiente, vou colocar aqui separando 3, que a moralidade conversa com os outros, patrimônio histórico-cultural, certo? E o autor, se não estiver atuando de má fé, não estiver atuando de modo temerário, ele fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Perfeito! Vamos para a próxima questão. Questão 22. Priscila é contadora e ela é proprietária de um imóvel. Tá bom, vamos lá. Ela é proprietária de um imóvel em que ela reside com a sua família, ok? Com base apenas nas informações fornecidas, no caso de iminente perigo público. Então, ela é dona de imóvel, ela mora no imóvel, tá? Ela reside no imóvel, só que surge um perigo público. Esse perigo público, ele poderia ser, por exemplo, uma enchente, esse perigo público poderia ser um desmoronamento, poderia ser um terremoto. Quando uma questão trabalha sobre direito de propriedade e fala em iminente perigo público, essa questão está falando de requisição administrativa, que é quando o poder público pode requisitar o uso, vai atingir apenas a posse, o uso de uma propriedade durante o perigo. Então vai usar para colocar um abrigo, vai requisitar um veículo para correr atrás de bandido, uma moto para correr perseguir um bandido. Então eu tenho perigo, esse perigo tem que estar configurado ou na iminência de acontecer. O desmoronamento é iminente, tem um perigo público. Aí poderá acontecer a requisição de uso de uma propriedade alheia. Previsão no artigo 5º sobre o direito à propriedade, não é? No inciso 25. Olhando aqui, alternativas. A autoridade pública poderá usar do referido imóvel? Pode. Assegurada a Priscila indenização ulterior. É ulterior a possibilidade de indenização? É. Independentemente de haver dano. Errado. No caso da requisição, eu só vou discutir indenização depois que acabar a requisição e apenas se houver dano. Apenas se houver dano. Sem dano, não posso. Tem que haver dano, ok? B. Poderá usar do referido imóvel, verdade? Sem o pagamento de indenização, aí depende, não é? Ah, não marcou ali, né? Deixa eu de novo. Foi, pronto. Sem o pagamento de indenização, ainda que haja... Não. Se houver dano, tem que pagar. C. Deverá desapropriar imediatamente o imóvel só por causa de um perigo? Não precisa. Desapropriação é a violação mais dura ao direito de propriedade. Aí só vai usar desapropriação em último caso. Então, não. Sem o pagamento... Aí piora, você pode até ficar na dúvida. Só que desapropriar não vai precisar do quê? Vai precisar do pagamento prévio, justo e em dinheiro de indenização. Então, sem pagamento, não. D. Deverá desapropriar? Não, também não. Mediante indenização ulterior em títulos da dívida pública. Olha só, e aí o prazo de 5 anos. Quando a gente fala em desapropriação, a desapropriação é usada numa utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Então, quando eu falo utilidade pública, cara, eu quero fazer uma escola. Necessidade pública eu tenho algo mais urgente. Imagina que eu tenho várias pessoas para atendimento médico, não tenho hospital, então eu tenho uma necessidade, é urgente, vou desapropriar para fazer um hospital. E interesse social pode ser para a reforma agrária, pode ser para ter uma propriedade urbana que não cumpre com a função social, aí eu vou lá desapropriar. Agora, como que é a indenização? Como regra, a indenização, conforme o inciso 24, artigo 5º,
deverá ser prévia, justa e em dinheiro. Para falar em títulos da dívida pública, isso é desapropriação sanção. É quando o dono do imóvel não cumpre com a função social. E aí, nesse caso, o poder público determina que ele utilize corretamente, ele não utiliza. O poder público, então, começa a aumentar a alíquota do IPTU ano a ano, durante 5 anos, vai aumentando, para ver se ele cumpre com a função social. Em último caso, não cumpriu, o imóvel continua abandonado, está puro mato no imóvel, está virando criatório de mosquito Aedes aegypti. Aí o poder público, então, eu vou desapropriar. Mas o poder público queria desapropriar? Não, o poder público não queria desapropriar, não precisava daquele imóvel. Por isso é uma desapropriação sanção. Nesse caso, a indenização ela será paga em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos e não 5. Então, a alternativa errada. E poderá usar do referido imóvel assegurada a Priscila a indenização ulterior se houver dano. Perfeito. Resposta correta, alternativa E. Confirmando para vocês então, não é? Sobre a resposta alternativa E, vamos ver qual era o conteúdo, qual era o nosso artigo. Artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se a condição se houver dano. Questão 23. Considere as seguintes situações. Thaís entrou para o mundo da política nas últimas eleições. Quando foi eleita vice-prefeita no município onde reside. Porém, atualmente é prefeita, já que sucedeu o prefeito que havia sido eleito. Então, a Thaís, ela foi candidata à última eleição a vice-prefeita. O prefeito, por algum motivo, deu no pé e ela assumiu, né, é algo definitivo, ela assumiu, ela virou prefeita. Thaís pretende, em 2028, candidatar-se para ser prefeita novamente do mesmo município. Então, falou novamente é reeleição. 2. Isaú é militar com mais de 10 anos de serviço e pretende se candidatar ao cargo do estado onde reside nas próximas eleições em 2026. É possível? É. O que acontece com o militar? Militar com menos de 10 anos de carreira não pode ser candidato do Exército, Marinha e Aeronáutica. Se ele quiser ser candidato com menos de 10 anos, ele tem que sair da carreira. Ele vai pedir desligamento da carreira. Agora, se é um militar que já tem mais de 10 anos, é aquele militar que já é experiente, o poder público já investiu muito nele, ele pode ser candidato. Só que ele não pode se filiar a partido político. Ele registra a candidatura, ele é candidato. Se ele for eleito, ele vai passar para a inatividade e aí se filia a um partido político. Se ele for eleito, tá bom? Ah, Daniel, mas enquanto ele é candidato até ser eleito, como é que ele fica para dentro da corporação? Ele vai trabalhar agregado ao seu superior. O superior vai analisar se ele não está cometendo algo errado, não é uma conduta vedada em eleições, vai acompanhar ele. Então, se ele for eleito na diplomação, ele passa para a reserva. Se ele não for eleito, volta, né, para o seu serviço habitual. E 3. Paula, não é o nome da minha esposa, Paula foi eleita prefeita no município onde reside nas últimas eleições e pretende, em 2026, candidatar-se ao governo de seu estado. Então, Paula já foi eleita prefeita no município onde ela reside, na eleição passada, e ela pretende se candidatar em 2026 agora a outro cargo. Então, ela era prefeita e ela quer ser governadora, tá? Aqui no outro era um militar com mais de 10 anos, que quer ser candidata às próximas eleições. E a primeira, Thaís, ela era vice, mas aí ela virou prefeita e ela quer se candidatar novamente no mesmo município. Com base nas informações fornecidas, Thaís poderá ser eleita prefeita para mais. Então, nosso foco inicial é Thaís. Depois a gente vai discutir o Isaú e vai discutir a Paula. Então, Thaís, cuidado. Se Thaís assumiu como prefeita, aquilo já conta como um mandato. Então ela pode ser candidata à reeleição. Então ela ficaria esse final já como prefeita e a reeleição. Poderia um outro mandato na sequência? Não.
Porque não me importa a somatória de anos, me importa a somatória de mandatos, mesmo que seja um mandato menor, tá bom? Então 2 mandatos seguidos pode, como prefeita, o terceiro seguido não. Então volta. Thaíse poderá ser eleita prefeita para mais um período subsequente, correto? B, fala para 2, não. Aí seriam 3 mandatos, não pode. C também 2 não pode. D, um único período subsequente, correto, só pode uma reeleição. E E, errado para 2 períodos subsequentes. Então já está errado a E, a C e a D. Agora sobre Isaú, que é um militar com mais de 10 anos de serviço e quer ser candidato na próxima eleição. Isaú, para ser elegível, deverá afastar-se da atividade. Para ser elegível, ser candidato? Não. Ele vai continuar trabalhando, mas vai trabalhar ao lado do seu chefe. Então, errado. E depois fala... depois é Paula. B. Isaú, para ser elegível, deverá... Não. C. Isaú, para ser elegível, deverá ser agregado pela autoridade superior. Verdade. Vai trabalhar com o chefe. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Perfeita, para a reserva. D. Isaú, para ser elegível... a mesma historinha que a gente acabou de ler. Não é? Ok. E E. Isaú, para ser elegível, deverá se afastar. Não, errado. Então a gente já sabe que a alternativa correta é a D. Mas vamos ver Paula. Item A. Paula, para concorrer ao governo do seu estado, deverá renunciar ao respectivo mandato. Verdade. É só pensar no caso aqui de São Paulo. Dória foi prefeito e teve que renunciar. Tivemos também o caso do Alckmin, tivemos o caso de Serra. Então tem que renunciar. Renuncia 6 meses antes da eleição, não é 4. A renúncia acontece até o comecinho de abril, tá bom? 6 meses antes da eleição. B. Para concorrer ao governo do seu estado, a Paula deverá renunciar ao respectivo mandato até 4 meses, não, 6. C. Deverá renunciar até 4 meses, errado, 6. D. Deverá renunciar até 6 meses, perfeito. A alternativa D é a correta mesmo. E E. Paula tem que renunciar até 6 meses, correto. Mas a única alternativa inteira correta era a alternativa D de dado. Confirmando, artigo 14, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido. Lembra? Saiu, entrou o vice. Então, quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então pode ser sucessão ou substituição. A banca não foi sucessão para não deixar dúvida. Então é só para mais um mandato. Tá bom? Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, não é para reeleição, é outro cargo. O presidente, o governador, o prefeito, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes. Certo? Fechamos a questão. Vamos para a próxima. Questão 24. Luiz nasceu... questão típica. Eu até falei, né, das nossas revisões, apostava que iria cair essa questão e ela caiu. Luiz Eduardo nasceu no Brasil. Tá bom? Então, Luiz Eduardo nasceu no Brasil. Os pais dele eram estrangeiros que estavam aqui no Brasil a serviço do seu país de origem. Né? Questão típica. Quem nasce no Brasil, brasileiro é, salvo se os pais forem estrangeiros, mas não qualquer estrangeiros. Estrangeiros que estivessem a serviço do país de origem. Então, nesse caso, Luiz Eduardo já coloca no seu rascunho, para não esquecer, Luiz Eduardo, ele é estrangeiro. Ele não é brasileiro. É o único caso de alguém que nasce no Brasil e não vai ser brasileiro. Tem que ser filho de estrangeiros que estão trabalhando no Brasil para o país de origem deles, no consulado deles aqui no Brasil. Nancy mudou. Outra pessoa. Vamos lá. Agora é Nancy. Nancy nasceu no exterior. Só que ela é filha de pais brasileiros, que estavam lá de férias. Ok. E ela não foi registrada em repartição pública. Veja, quando alguém nasce no exterior
de pais, de mãe ou pai brasileiro, aqui entra o critério do sangue, tá bom? Então, pelo critério do sangue, é potencialmente brasileira essa criança. Só que se os pais estavam de férias, estavam a trabalho para uma empresa privada e nasce a criança lá, os pais têm um dever. O dever é de ir até o consulado brasileiro e fazer o registro do nascimento dessa criança. Só que muitas vezes os pais não fazem esse registro, até porque desconhecem a legislação. Quando os pais não fazem o registro, o que vai acontecer? Essa criança continua sendo potencialmente brasileira nata, só que eu preciso que ela, em algum momento da vida dela, venha morar no Brasil e, tendo maioridade, ela peça o documento como brasileira nata, mas ela vai ter que pedir o documento, tá? Mas para pedir, a condição é que ela já tenha 18 anos e que naquele instante que ela peça já more no Brasil. Tá, ok? Então a Nancy nasceu lá fora, não fez o registro, ela veio morar no Brasil, só que ela não tem a intenção de optar pela nacionalidade brasileira. Não tem a intenção. Não tem intenção. Nicola se naturalizou brasileiro após 20 anos de residência no Brasil. Então, só colocando aqui a Nancy, para a gente não esquecer, a Nancy também é estrangeira. Nicola se naturalizou brasileiro após 20 anos. Então, o Nicola, vou marcar aqui. O Nicola ou a Nicola, né? Nesse caso, o brasileiro então é o Nicola mesmo. O Nicola, ele é brasileiro naturalizado, não é nato. Ele já tinha 20 anos de residência no Brasil. Agora sobre eles. Sobre o Luiz Eduardo, Nancy e Nicola, desejam seguir carreira diplomática. Então o desejo deles é carreira diplomática. Lascou. Carreira diplomática obrigatoriamente é preenchida por brasileiros natos. Só natos. Só natos. Tem a ver com soberania. Então, nessas situações, com base somente nas informações fornecidas, nenhum dos três poderá seguir carreira desejada. Perfeito. Nenhum dos três. Porque nenhum deles é brasileiro nato. Tá bom? Nenhum deles. Então, na questão 24, a alternativa correta é a alternativa A. Confirmando para vocês, são brasileiros natos, os nascidos no Brasil, mesmo que pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país de origem, tá? E era o caso do Luiz Eduardo. C. Os nascidos no exterior, de mãe ou pai brasileiro, desde ser registrados na repartição pública competente. Agora, se não for, eles venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nossa nacionalidade, que não era o caso da Nancy. E aí, para o terceiro, são privativos de brasileiros natos. Coloquei ali para vocês, inciso quinto, carreira diplomática. Ok? Questão 25. Carlos Eduardo, ele é um brasileiro de 34 anos de idade. Então, tem o Carlos Eduardo, ele tem 34 anos, é brasileiro, tem 34 anos de idade, ele é advogado com 11 anos de efetiva atividade profissional. Já Helena, ela é brasileira também, tem 57 anos de idade e ela é membro do Ministério Público Federal, com 17 anos de efetivo exercício. Considerando que Carlos e Helena possuem notável saber jurídico, beleza, reputação ilibada, beleza, então eu já sei o que é a questão, é quinto constitucional. Com base somente nas informações fornecidas, observados requisitos legais. Item A. Tanto Carlos Eduardo quanto Helena poderão compor o TRT, não é? Que é composto por no mínimo 7 juízes. O que acontece? Para entrar no TRT pelo quinto constitucional, pode ser da OAB e pode ser membro do Ministério Público do Trabalho. Não é Ministério Público Federal. Vou precisar de 10 anos de experiência deles. Então, a Helena, embora tenha 17 anos de experiência, ela é do MPF. MPF não tem como, tá bom? A idade mínima é 30 anos para entrar pelo quinto.
B. Apenas Helena poderá compor? Não, Helena não pode. Apenas Carlos? Verdade, só o Carlos que pode. Pelo quinto constitucional. Que é composto por no mínimo 7 juízes. Será que é? Segura. D. Tanto Carlos Eduardo quanto Helena poderão compor? Não, Helena não pode. Helena não pode. Que é composto por no mínimo 27 juízes. No mínimo 27. Não, claro que não, né? Claro que não. E. Apenas Helena poderá compor? Não, Helena não pode. Então, assim, nem precisava você saber a quantidade mínima de juízes do TRT. Mínimo é 7 mesmo, não é? Você conseguia matar excluindo a Helena, porque MPF não, tem que ser do MPT para entrar no quinto constitucional no Tribunal Regional do Trabalho. Assim, a alternativa correta era a alternativa C. Vou te mostrar aqui. Artigo 115, falando sobre os TRTs. No mínimo, 7 juízes, e é recrutados como possível da própria região, nomeados pelo presidente. Tem que ser brasileiro, não importa se nato ou naturalizado, com mais de 30 anos e menos de 70. E aí o quinto constitucional é por advogado e membro do Ministério Público do Trabalho. Certo? Fechamos assim as nossas questões. Revisamos as questões de constitucional, questões boas, gostei das questões, não vejo nenhuma passível de recurso. Espero que você tenha ido bem, mas se tiver ficado com dúvida em alguma, agora é hora de aprender. É agora que você pega isso, porque as questões se repetem. E na próxima prova você vai chegar ainda mais forte. Se tiver alguma dúvida, me envie mensagem, ou aqui mesmo no comentário, ou vai lá no meu Instagram, no @danlamonier, manda mensagem que eu converso com você lá, te ajudando na sua caminhada. Inclusive, lá no meu Instagram, eu sempre publico para vocês notícias de jurisprudência, que tem caído cada vez mais, também novidades legislativas, novos concursos públicos, para você ficar esperto e arrasar nas próximas provas. Um grande beijo, até o próximo encontro. Tchau, tchau.